Bom, então assim, vamos ler qual é o verso de Colossenses, que é o verso e o texto mais forte contra a guarda do sábado do Novo Testamento. Vamos ler esse texto agora? Vamos lá. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Colossenses 2:16. Não permite que ninguém vos julgue, né? Por nada disso daqui. Ok. Esse texto, gente, é na verdade assim uma grande pedra no sapato adventista que cria, na realidade, uma barreira intransponível teológica para os defensores da guarda do sábado pelo cristão gentil. É um negócio que não tem como, tá? Tipo assim, a galera, os adventistas fogem desse texto, tá? Fogem mesmo, isso é fato. Pode perguntar aí, não querem saber desse negócio aqui, tá? Por quê? Porque o cara pode ler superficialmente ou pode ler se aprofundando, não importa. O pau quebra aqui, né? Isso aqui realmente torna a vida do adventista, principalmente do professor adventista, do mestre adventista, muito difícil. Esse texto, qual que é o grau de autoridade dele? O mais alto possível. Por quê? Porque o foco dele é tratar exatamente da guarda do sábado, tá? Diferente de textos usados pelos adventistas, como por exemplo o texto ali de Atos 17:2 que a gente comentou no vídeo passado, falando que Paulo ia às sinagogas discutir com os judeus. Olha lá, ele vai nas sinagogas, então ele guarda o sábado. Meu Deus do céu, eu dei o exemplo no vídeo passado. Quer dizer então que se eu for 3 sábados seguidos nas igrejas adventistas aqui de Orlando para debater com os adventistas, porque é nesse dia que eles vão estar lá, para tentar, né, mostrar para eles que eles devem se converter ao evangelho verdadeiro da graça de Cristo e não ficar com essa ideia judaizante de querer impor, né, a guarda do sábado e outras questões, como por exemplo Levítico 11, né, a questão dos animais impuros, ali, alimento kosher, em cima dos cristãos gentios, tentar mostrar que isso é um absurdo, que não tem base teológica. Se eu for, então, nessas igrejas, quer dizer que eu estou guardando o sábado? Você está entendendo que argumento mais besta? Esse texto não fala sobre a guarda do sábado. Atos 17:2. Não fala, tá? O foco dele é Paulo ir até as sinagogas para tentar convencer esses judeus a serem, né, convertidos, mostrar que o Cristo foi o Messias prometido, etc e tal. Então assim, Paulo, a gente já sabe, né, tinha muito jogo de cintura, grande diplomacia, e ele se fazia como judeu para evangelizar os judeus, se fazia como grego para evangelizar os gregos, e assim por diante. Agora, nesse caso do texto de Colossenses, o texto aqui é claro, né? O que está sendo ensinado aqui? A observância ou não de costumes e leis judaicas da antiga aliança por parte do cristão gentil. Então, isso aqui tem a mais alta autoridade, tá? Para falar sobre a questão do sábado. Vamos ler os 2 versos agora. Colossenses 2:16 e o seguinte, o 17, que vai trazer mais luz ainda para esse assunto. Olha lá. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou os dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Bom, gente, como eu já comentei, mais de 25 anos de igreja, eu nunca vi ninguém numa escola sabatina ou num pequeno grupo, absolutamente ninguém, citar esse verso. Claro, agora você entende o porquê. Eu entendo e você também. Qual é o porquê? Esse verso é uma bomba atômica que cai sem defesa alguma no campo adventista, né, das pessoas que querem defender a guarda do sábado. Destrói ali os dogmas adventistas com relação à guarda do sábado. Claro que os advogados, quer dizer, os teólogos adventistas, eles sempre tentam distorcer qualquer texto que seja, né,
enfim, ruim para eles. Então, de alguma maneira, eles distorcem o real significado desses textos e tentam dizer que não é bem assim. Bom, nosso dever aqui então é fazer o quê? Destrinchar esses versos de tal forma que a gente não vai deixar nenhuma dúvida aqui sobre o que exatamente Paulo está falando nesses versos, tá? Então, basicamente, a gente vai levantar 3 pontos aqui. E quando a gente responder essas 3 questões, a gente vai ter chegado, né, na conclusão ali final a respeito do assunto. Primeiro ponto, olha aí na tua tela. O que Paulo quis dizer com princípios elementares, o termo princípios elementares, que aparece nos versos 8 e 20 desse mesmo capítulo 2 de Colossenses? Estaria ele se referindo aos ritos? A gente vai ler esses versos para você entender o que eu estou falando. Estaria ele se referindo aos ritos e convocações da antiga aliança? Ou talvez alguma forma de sincretismo religioso herético que havia surgido entre os colossenses? Ou a ambas as coisas? Né? O que será que está acontecendo aqui? Vamos lá. Pergunta número 2. Quando Paulo menciona no versículo 16 dias de sábado, ao que exatamente ele está se referindo? Seriam os sábados semanais? Os sábados sazonais? Ou ambos? A gente vai ver. E, número 3. Como devemos entender a exortação do apóstolo ao dizer: não deixe que ninguém vos julgue? O que quer dizer isso aqui? Não deixe que ninguém vos julgue, né? Deveriam deixar de se importar pelas críticas daqueles que não guardavam os sábados como eles estavam corretamente guardando? Ou, pelo contrário, não deixar que ninguém impusesse conceitos judaizantes sobre eles, que agora estariam livres das normas e preceitos da antiga aliança? Então, essa terceira pergunta é basicamente o seguinte: não deixe que ninguém vos julgue. Esse verso ele está falando para quem? Para o cristão gentil que guarda o sábado, e tem outras pessoas aí dizendo: vocês não deveriam guardar o sábado. Aí Paulo está falando: não deixe que ninguém julgue vocês, viu? Pelo fato de vocês estarem guardando o sábado. Porque essa é uma das defesas adventistas também. Eles dizem isso. Não, ninguém vos julga, está falando. Não deixe ninguém julgar vocês pelo fato de vocês estarem guardando o sábado. Será que é isso ou será que é o contrário? Né? Ele está falando para os cristãos gentios o seguinte: não deixe que nenhum cristão judaizante te julgue pelo fato de você não guardar o sábado. Tá? Qual dos dois? Então a gente vai responder essas 3 questões aí nesse nosso estudo.